Oi, pessoal! Muito bem-vindos ao Amar. Se você é um novo inscrito, eu recebo muitas mensagens de pessoas falando: caí aqui de paraquedas, estou amando o seu programa. Então, se você está no carro, na academia, no trabalho, em casa, nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter você aqui me fazendo companhia. Afinal de contas, eu faço esse programa com todo o meu empenho, amor e carinho. Eu brinco que esse programa é meu caçula. Eu tenho a Vicky, de 15 anos, e o Amar é meu filho caçula. A gente faz uma curadoria de história com muito cuidado, muito amor. A gente tenta trazer histórias diversas para dar voz a tantas famílias que precisam ser ouvidas. Se vocês gostam de ver chegada dos convidados, bastidores, me acompanha lá no @MarianaKupfer. Nós estamos também em todas as redes sociais e aproveitando, se você tem uma história de superação e pode vir gravar em São Paulo ou é daqui, manda um e-mail com o número do seu telefone para o amarmaternidade@gmail.com. Agora, 2 recados importantes para vocês. Ninguém faz nada sozinho, a gente tem uma equipe, a gente precisa de patrocínio para continuar esse programa. Então, se você trabalha numa empresa que ressoa com o nosso propósito, entre em contato com a Ana, o celular dela está aqui, ou no amarmaternidade@gmail.com. A gente pode fazer projetos customizados, eu vou adorar fazer reunião com vocês. E o nosso segundo recado é o seguinte: vocês sabiam que mais da metade da nossa audiência não está inscrita no canal? Então inscrevam-se, é muito rápido e simples, é só clicar nesse botão aqui. A gente quer muito chegar aos 500 mil inscritos para trazer ainda mais amor e carinho para vocês. A seguir, preparem os lencinhos, uma história muito emocionante da Grazi. Tenho certeza que vocês vão se emocionar muito. Deixem o seu comentário aqui para ela ler. Eu também estou lá sempre interagindo com vocês. Então, um beijo e até o próximo programa. O médico disse para que eu me despedisse do meu filho. E naquele momento eu entendi que existem dores que não cabem no corpo de uma mãe. Graziele construiu sua família ainda muito jovem, ao lado do marido que conheceu na escola. Juntos viveram a intensidade de crescer, amadurecer e se tornar pais, sempre com amor sustentando tudo. Mãe do Gustavo, que hoje teria 17 anos, e da Valentina, de 8, ela viu sua vida mudar completamente quando o filho foi diagnosticado com leucemia. Gustavo enfrentou 2 anos de uma batalha intensa até a cura, viveu o alívio de recomeçar e poucos meses depois precisou encarar a dor inimaginável do reaparecimento da doença e da perda. Em meio a um luto profundo que a levou ao limite, Grazi encontrou de forma inesperada um novo sentido para continuar. A chegada do Pedro, de apenas 4 meses, nascido exatamente no dia do aniversário do irmão, ressignificando a dor sem jamais apagar o amor que ficou. Grazi, obrigada. Eu que agradeço. Tá emocionada, né? Seu bebezinho Bastante. Pequeno, 4 meses. 4 meses. Tá amamentando? Amamentando. Que amor, parabéns. Obrigada. Você e seu marido se conheceram muito novos, na época da escola ainda. Como é que vocês imaginavam o futuro naquela época? Nem imaginava, né? A gente não tinha noção do rumo que a vida ia tomar. Era namoro de escola mesmo, e assim, não tinha pretensão nenhuma de um futuro, mas com pouco tempo de relacionamento eu engravidei. Você começou a namorar ele, você tinha que idade? Tinha 13 para 14 anos. E ele? Também. 13 para 14. E aí você engravidou aos 14, muito jovem, no auge da adolescência. Em algum momento você sentiu medo de não dar conta de ser mãe tão nova? O que passava pela tua cabeça? Foi um susto, né? A princípio, o medo realmente de não dar conta. De cuidar de um bebê, eu tão nova, sem entender ainda o que estava acontecendo. Mas, a partir do momento que eu soube que eu estava grávida, eu precisei virar a chavinha e entender que uma criança iria chegar e eu tinha que me preparar para isso. E teus pais te apoiaram? Muito.
Muito? Muito. E você interrompeu os estudos? Sim. Né? Depois você retomou? Depois eu retomei, mas o Gustavo já tinha uns 5 anos, mais ou menos, quando eu voltei a estudar. 6 meses depois do nascimento do Gustavo, você e seu marido decidiram morar juntos. Então eu queria saber como foi crescer, amadurecer e construir uma família, tudo ao mesmo tempo, você ainda com 15 anos, né? Foi uma fase bem intensa, porque pra gente era tudo novidade, né? Você ali assumir um casamento tão nova, a responsabilidade de uma família, de filho e trabalho, que eu comecei a trabalhar, porque a gente tinha que trazer o sustento para dentro de casa, tanto eu quanto ele. Então, assim, foi bem difícil no começo, mas aos poucos a gente foi se ajustando. Como que o Gustavo era quando criança? Como é que você descreveria a personalidade dele dentro de casa? Gustavo sempre foi à frente do tempo dele. Eu falo que ele veio realmente para me ensinar tudo sobre a vida. Inteligente, esperto, sempre foi muito meigo e, como toda criança, arteiro. Mas a personalidade dele mesmo era muito meigo, carismático, assim. Não tinha quem não amasse o Gustavo. Todo mundo que teve o privilégio de conhecer sabe do que eu tô falando. Que sorte, então, que você Muita. teve. Anos depois, chegou a tua filha Valentina. Como é que ficou a dinâmica da família? Eles eram próximos? Como era essa relação de irmãos? Muito juntos. São quase 10 anos de diferença de um para o outro, mas o Gustavo, ele me ajudava muito em tudo, todas as tarefas. Então, desde trocada, banho, rotina, eu trabalhava na época. Então, os dois ficavam na escola, então tinha aquela rotina de chegada, banho, e ele sempre estava ali me ajudando, me apoiando. Dormiam juntos, brincavam juntos, então, assim, era aquele companheirismo mesmo de irmãos. Qual era o maior sonho de vocês como família, Grazi? A gente tinha o sonho de morar no litoral, de ter uma vida tranquila. Na praia? Uma vida tranquila, calma, realmente a busca por paz, né? Porque a gente sabe que hoje com a rotina, corrida, então a gente vivia numa correria, então a gente só queria isso, assim, um lugar tranquilo para viver. Daí a vida foi seguindo o seu fluxo, seus filhos foram crescendo e vocês continuaram se fortalecendo cada vez mais, até que quando vocês estavam voltando de uma viagem na pandemia, o Gustavo e a Valentina apresentaram sintomas de gripe. Como é que foi aquele momento? O que passou pela sua cabeça? Até então foi muito tranquilo, porque foi mais ou menos 1 ano depois que tinha iniciado a pandemia. Foi quando começou a liberar as viagens. E aí essa viagem já estava marcada, a gente foi. Como nas crianças não se agravava ali o caso de Covid, então a gente ficou mais tranquilo. Mas assim que a gente chegou de viagem, já levamos os dois ao médico e testaram positivo para Covid. E aí a Valentina melhorou, só que o Gustavo ainda permanecia com sintomas. Daí foi aí que os médicos pediram um hemograma. O que aconteceu a partir daí, Grazi? O médico pediu um hemograma, veio alterado. Mas até então ele não falou nada pra gente. Pediu um outro hemograma para realmente confirmar. E aí, nesse meio tempo, a gente achou que era alguma coisa por conta da Covid. A gente nunca imaginou que era uma leucemia. Como foi quando você ouviu esse diagnóstico pela primeira vez, Grazi? Eu não ouvi, eu li no exame. No exame de sangue? No hemograma. O médico já transferiu a gente de hospital e colocou suspeita LLA ou LLC, que seria a leucemia linfóide aguda ou a crônica, né? E aí eu pesquisei. Quando eu vi aquilo na internet, eu falei, não é possível. Que idade ele estava? Com 12 anos. Tá. E aí iniciava uma batalha de vocês. Aí chegamos no outro hospital que fomos transferidos e lá que foi todo esse procedimento de fazer os exames complementares para realmente eles passarem o diagnóstico para nós. Mas até então foram alguns dias ali de apreensão, até esperar, entender. A gente não queria acreditar naquilo que a gente leu, a gente não ouviu de ninguém, a gente só leu e a gente não queria acreditar. Daí, uma vez com o diagnóstico em mãos, foram 2 anos de tratamento. 2 anos, isso. Então, eu queria que você fizesse uma linha do tempo, que você contasse como é que foi esses 2 anos, como é que esse período te marcou, como é que isso atravessou a família de vocês.
é como se um buraco se abrisse e a gente estivesse caindo ali num abismo, porque é um garoto sempre muito forte, saudável, nunca teve problema nenhum de saúde. Vi um diagnóstico desse, então foi um baque. E aí a gente enfrentou isso juntos como família. Minha família sempre foi muito unida. Então assim, a gente reuniu ali a família, os amigos, e a gente comprou essa briga mesmo de que ele iria vencer. A gente não tinha outra opção. E aí todo mundo junto, foram assim dias longos no hospital. A primeira internação durou em média de 40 dias. Já fazendo químio? Químio, transfusão de sangue, medicamento para não dar sepsia, né? E ele tomava antibiótico, então plaqueta, tudo. E aí depois que ele teve a primeira alta, a gente foi pro ambulatório, onde fazia só as químios e o acompanhamento. Lá foi quando eu vi que é uma realidade de muita gente. Muitas crianças vivem isso e a gente nem imagina. Muitas, até bebês que eu já entrevistei aqui. Bebê, todas as idades. E vocês passaram por muitos momentos muito delicados. Queria que você contasse um pouquinho sobre eles. Eu tive 2 que marcaram bastante, que foi a primeira vez que ele teve alergia a uma transfusão de sangue. Ele precisou tomar adrenalina. O sangue caiu na veia dele, ele começou a ficar muito inchado, tosse, e aí só tava eu e ele no ambulatório nesse momento. Eu chamei a enfermeira, quando ela chegou, ela já viu que era grave, chamou a médica, já tiraram a calça dele, aplicou adrenalina na perna, e aí aquilo pra mim parecia uma cena de um filme. Era uma coisa que parece que eu tava vivendo aquilo fora dali, era muito estranha a sensação. E uma outra situação foi quando ele foi pra UTI a primeira vez, que ele teve derrame pleural, precisou drenar o líquido do pulmão, e aí ele ficou alguns dias na UTI, que foi muito difícil. Eu parei de enxergar de um olho de tão nervosa que eu fiquei. Emocional, com certeza. Muito, e aí ver ele ali entubado naquela situação, eu não conseguia enxergar. Aí precisei ir para casa, tomar um banho, tomei um remédio, voltei para o hospital. E aí foram alguns dias sem comer, sem dormir, sem... Nossa, Grazi, eu juro que eu imagino. Teve dias que eu não tomava água para não ter que ir no banheiro. Nossa, para Grazi. não sair de perto dele, porque eu tinha medo de voltar e ele não tá mais ali. Aí depois de 2 anos desses longos tratamentos, o Gustavo teve alta. Teve. Como é que foi viver esse tempo de vida normal depois da cura? O que vocês fizeram questão de fazer? Tudo. Tudo que a gente ficou privado nesses 2 anos. Então a gente viajou, a gente passeou, a gente comeu bem, a gente foi em restaurante, tudo mesmo. Ele voltou para a rotina de escola, que ele amava, ele começou a trabalhar com meu esposo, que ele sempre foi, como eu falei, ele sempre foi à frente do tempo dele. Ele estava com 14 nessa época? Com 14 anos. E a Valentina com 4? Isso. Tá. E aí ele começou a trabalhar porque ele queria guardar dinheiro. O que seu marido faz? É mecânico. Então ele começou já a ajudar o pai? Isso, na oficina do meu marido. E aí a gente tinha uma rotina assim bem agitada, porque era escola, era trabalho, final de semana a gente sempre saía, sempre estava fazendo alguma coisa ali para realmente viver aquele momento. Nessa alta que ele teve, o que estava nesse protocolo? Fazer exames? Como era a vida de vocês depois disso? Tipo, exame todo mês ou de 3 em 3 meses? Porque pós-câncer tem um protocolo, né? Nos primeiros 2 meses era a cada 30 dias. E como ele tinha o catéter, né? Para poder fazer a manutenção também. Porque eles mantêm mais ou menos de 1 a 2 anos depois que finaliza o tratamento o catéter. Então, fazia exame uma vez por mês. E aí, depois dos 2 primeiros meses, passou a ser a cada 2 meses. Então, ele ia a cada 2 meses na consulta, tirava o sangue, não tinha necessidade de ficar lá esperando. A médica depois sempre falava, mandava uma mensagem, tá tudo ok, tá tudo certo. E era isso, era bem tranquilo. O que aconteceu 8 meses depois da alta dele, Grazi? Foi sexta-feira que antecedia o Dia das Crianças, né? Então, tava tendo uma festa no hospital. E a gente chegou para o exame de rotina, e aí as enfermeiras falaram assim, espera para participar da festa, porque vai ter presente, vai ter brincadeira, enfim. E aí a gente colheu o exame de sangue e a gente esperou para a festa. E no aplicativo chega o resultado do exame. E eu, por curiosidade, nunca fazia isso, aquele dia eu abri. E a hora que eu vi o exame, foi um baque. Foi um baque porque o exame já
estava tudo alterado. E há 2 meses atrás a gente tinha feito, estava tudo perfeito. Aí eu não falei nada pra ele, falei, vai pra festa. E ele, mãe, mas você tá estranho. Eu falei, não, não é nada, pode ir pra festa. E nisso, quando ele foi pra festa, eu fui pro consultório falar com a médica que o exame já tinha saído. E aí vocês iniciaram o tratamento novamente. Sim. Só que dessa vez o Gustavo precisou fazer um transplante de medula. Eu queria que você contasse o que aconteceu a partir daí, até o momento que você conversou com o médico a respeito da situação do Gustavo. A médica falou que iria encaminhar ele para o Hospital de Jaú, que aqui pra gente do interior é referência em Aonde você mora? Bauru. Em Bauru, tá bom. Que é referência em tratamento, né, transplante. Continuamos o acompanhamento com a médica dele de Bauru e iniciamos o tratamento em Jaú, porque é outro protocolo. Quando a gente iniciou o tratamento, foi indicado para ele, né, o transplante de medula. Ele estava perfeito para fazer, não tinha nada que impedia ele naquele momento de fazer o transplante. Como não tinha doador 100% compatível, eles indicaram o pai, que era 50% compatível, porém, tem algumas outras coisas que eles fazem lá, uma pesquisa, né, sobre a genética que precisa bater tudo. E o do pai foi tudo compatível com o dele. E aí a gente iniciou esse protocolo, a gente foi para uma casa de apoio em Jaú para fazer todo esse procedimento para a internação dele. Quando a gente chegou para a internação, iniciou as quimioterapias lá no hospital de Jaú para poder fazer o transplante. Ficou eu, o pai dele e ele no mesmo quarto, isolados, né, que a gente fica para poder fazer todo esse procedimento. Ele recebeu a medula, fez tudo o que tinha que fazer, todo o protocolo, e foi tudo perfeito. Teve a pega? Teve a pega. Com 18 dias pós-transplante, veio a pega da medula, a gente comemorou. Foi assim, um alívio, porque pra gente era um ponto final ali de tudo aquilo que a gente tinha vivido. E depois que a medula pegou, 2 dias depois, os exames começam a melhorar. Então melhora a imunidade, melhora o sangue, então já pode ir para casa, quem mora próximo, ou quem não mora próximo pode ficar nessa casa de apoio. Tá. E aí a médica liberou a gente para ir para casa. Tinha que ir todo dia no hospital, fazer o acompanhamento, né? Tirar o sangue, ver como que tava tudo. No segundo dia, mais ou menos, que ele estava em casa, ele começou a reclamar de dor para urinar. Como tomava muito medicamento, né? Eram muitos comprimidos, eu falei para ele tomar bastante água. No dia seguinte a gente chegou, falou para a médica, né, que ele estava com essa dor para urinar, fez os exames, estava tudo normal. Tá. Nesse mesmo dia à noite deu febre. E a gente sabe que um paciente oncológico nunca pode ter febre. É uma coisa muito ruim, febre. E aí a gente foi para o hospital na madrugada, chegou lá, colheu exames, já entrou com antibiótico, e nos exames, nada, não apresentou nada. Nada. Mas 2 dias depois começou a sangrar para fazer xixi, começou a sair sangue na urina. Aí eles internaram para fazer um procedimento mais detalhado, né, para entender o porquê daquele sangramento na urina. Que foi aí que começou a fazer exames, ele precisou colocar uma sonda no canal da urina para poder fazer a lavagem, né, na urina, e descobriu que era um vírus, que chama BK vírus, que pode acontecer pós-transplante, e no caso dele aconteceu. Ficamos no quarto mais ou menos entre 2, 3 semanas, eles tentaram várias alternativas, vários medicamentos, e o vírus não ia embora. Caramba. Era um vírus muito resistente, que ele se aloja ali no canal da urina e acabou indo para o rim dele. Só que como ele era pós-transplantado, estava assim, com a saúde já debilitada, foram 2 anos de quimioterapia, o corpinho dele já estava fraco, ele sentia muita dor. O pulmão dele foi comprometido nesse meio tempo. E aí encaminharam ele para UTI. Quando encaminhou ele para UTI, ele já não podia mais ficar comigo lá o dia todo. Então eu podia ir 2 vezes por dia. E eu ia, meu marido correndo entre trabalho e hospital. E aí teve um dia que eles me ligaram fora de horário de visita e pediu para ir eu e meu marido. Foi quando o médico veio nos dar a notícia que tinha mais o que fazer pelo nosso filho. Ele falou para você se despedir do seu filho, Grazi? Ele falou assim para mim e pro meu esposo, pra gente se despedir do nosso filho, porque como o rim já tinha parado, os outros órgãos começaram a parar.
E eles fizeram tudo o que podia. E eu falei, não, doutor, uma mãe não pode se despedir de um filho. Não. Isso não pode acontecer. Como que eu vou continuar sem meu filho? Aí o médico me olhou nos olhos e disse, eu não sei, porque eu sou pai. E eu nunca vou poder imaginar o que você tá sentindo agora. Aquilo, eu e meu marido, a gente entrou dentro do setor que ele tava ali da UTI, porque ele tava isolado, né? Pra ele não pegar mais nenhum tipo de vírus, de bactéria, pra preservar. E ali naquele momento a gente viu que a pressão dele já tava baixa, a saturação já tava baixa, o coraçãozinho já tava bem acelerado. A gente começou a falar com ele, a gente começou a orar. Ali naquele momento eu só pedia pra Deus não tirar meu filho de mim. Grazi, se você puder e se sentir confortável, eu queria que você contasse pra gente como foram os últimos dias do Gustavo até a partida dele. Os últimos dias dele foi bem difícil, porque ele tava sentindo muita dor. Eu, como mãe, eu sentia a dor na alma, mas ele tava sentindo a dor física. E a dor tira a gente do eixo, né? Sim. E ele me falou, mãe, eu só tô suportando isso porque eu não sei o que vai ser de você sem mim. Ai, meu Deus do céu. O que vai ser de você e do pai? Mas dói muito. Eu tô cansado dessa dor. Quando ele falou que tava cansado dessa dor, me senti tão egoísta. Mas eu falei pra ele, filho, eu preciso de você aqui, a qualquer custo. Eu preciso que você fique. E aí, ele foi pra UTI já com a máscara de oxigênio. E ele escreveu na mão do pai dele, porque ele já tava bem fraquinho, ele não conseguia falar. Que ele queria uma Fanta. Ele escreveu Fanta. E aí a gente, vamos buscar a Fanta, que ele quer a Fanta. A gente saiu pra buscar essa Fanta. E na próxima visita a gente ia levar a Fanta pra ele. Só que a próxima visita, ele já tava entubado. Então, foi meses que eu fiquei olhando pra aquela Fanta. Meu filho não pôde tomar antes de descansar. Foi bem difícil. Os últimos dias dele, ele sentiu muita dor. Ai, muita Grazi. dor. Sinto muito, 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 muito. Depois da partida do Gustavo, como foi atravessar esse luto, encontrar forças, mesmo quando você não queria mais continuar? Foi insuportável. Eu me vi num lugar escuro, sombrio, onde eu não tinha força para sair dali. Fiquei por dias, fiquei meses, eu acho que mais de um mês numa cama, muitos dias sem banho, sem escovar o dente, sem me alimentar, e a minha filha ali olhando tudo aquilo. É isso que eu ia te perguntar, como foi com a Valentina, muito pequenininha, né? Pequena, sem entender ainda o que estava acontecendo. O meu marido teve que voltar a trabalhar, né? Porque é uma frase que ele sempre diz, é a realidade, as contas, elas não vão esperar, elas não têm sentimento. Então ele tinha que trabalhar para prover. E aí meu marido voltou a trabalhar e eu ficava com ela, mas ela via tudo aquilo. Muitas vezes eu não conseguia fazer um alimento para ela. Ela ficava sem comer, porque eu não tinha força para levantar para fazer. A comida da minha filha foi bem difícil. E um dia ela olhou para mim e falou, mãe, será que o papai do céu não me ama? Porque ele levou só o Gu. Será que se ele não me levasse, você não ia estar mais feliz? Nossa. E aquilo pra mim foi como se ela falasse assim, eu tô aqui, me vê, me enxerga, que eu também sou sua filha. E aí eu precisei levantar por ela. Eu não tinha escolha, eu tinha que levantar. No meio de toda essa dor e todo esse processo, Grazi, você foi surpreendida pela gravidez do Pedro, que nasceu no mesmo dia do Gustavo, gente. Isso pra mim foi uma coisa muito emocionante. Conta. E o Pedro tá com 4 meses, você contou pra gente. 4 meses, é. Como foi essa descoberta e o nascimento? A gente mudou da casa que a gente morava e aí a gente tentou retomar uma rotina, né? Reaprender a viver. E aí voltei a trabalhar. O que você faz? Eu sou vendedora. Que legal. E aí voltei a trabalhar. Valentina voltou para a rotina dela de escola. Eu estava tomando remédio, mas com a pretensão de operar, de fazer a laqueadura para não ter mais filho. E aí, no meio desse processo da laqueadura, eu fiz um exame de farmácia e deu positivo. Nossa, Grazi. Foi um susto muito grande, assim. Eu entrei em pânico, eu fui parar no hospital no dia,
porque eu não imaginava, primeiramente porque eu estava tomando remédio, né? E eu estava nesse processo de luto, nesse processo de recomeço. Era pra ser mesmo, né? Era pra ser. E aí foi um susto enorme. E aí parece que eu dei um passo para trás na gravidez, como se eu tivesse voltado um passo para trás, porque eu achei que eu não fosse dar conta de cuidar do Pedro, de ser a mãe do O Pedro. que você sentia nessa gravidez? Desespero. Porque é uma pessoa que estava na situação que eu estava, ali, prostrada, com dor, enlutada. Parece que a gente tem um buraco tão grande dentro da gente que a gente acha que nunca mais vai conseguir amar, vai conseguir dar uma infância digna para os outros filhos. Então, foi desesperador. Aí foram 9 meses aí que eu passei tomando medicação, tive alguns problemas durante a gestação de pressão, tudo por conta Mas também do muito luto. emocional, né, Muito, Grazi? muito mesmo. E aí, no meio do caminho, porque eu não conseguia ainda raciocinar que ele ia nascer na data do Gustavo. Mas foi uma data que você marcou? Não, foi ele Que que eles escolheu. escolhem. Que Ele dia que escolheu. que foi? Dia 6 de novembro. 6 de novembro. Então, você acordou naquele dia e já começou a sentir contração? Não, como é meu terceiro filho de parto cesariano, a médica não pode tentar parto normal. E aí, eu já estava ali no finalzinho da gestação e ela falou, Gra, eu não posso deixar passar. Eu tenho esse dia para fazer a sua cesárea, que seria o dia 6. Porque você está tendo problema de pressão, você já está com alguns problemas na gestação. Então, assim, é arriscado a gente continuar uma gestação. Precisa ser nesse dia. E aí, conversei com meu marido, eu falei, o que você acha? A gente espera ou a gente faz nesse dia, que é o dia que ele escolheu, que é o dia que a médica está dizendo que tem que ser? Ou a gente espera e completa aí as 40 semanas? Aí meu marido falou, vai mudar alguma coisa na sua parte sentimental? Eu falei, não. É meu filho do mesmo jeito, eu amo do mesmo jeito, então é o dia que ele escolheu. E ele nasceu no dia 6 de novembro, de 39 semanas de gestação, com a mesma médica. E o Gustavo nasceu dia 6 de novembro, de 39 semanas de gestação. A mesma médica dos dois? A mesma Ai, médica. que legal, que emoção. E o que ela falou pra mim? Provavelmente eles foram ali concebidos, eles foram feitos na mesma data, porque coincidiu até as semanas. Eles nasceram da mesma semana. Como foi esse parto, Grazi? Foi um parto muito tranquilo. Eu preparei o meu psicológico para isso, porque foi o dia do aniversário do Gustavo, né? Então era pra gente estar comemorando a vida do Gustavo e ele não ia estar presente. E tá comemorando a chegada do irmão dele. Então, assim, eu precisei preparar a minha cabeça para entender aquilo que, assim, é uma coisa que é bem difícil acontecer. Você não vê 2 filhos nascerem ali na mesma data, tudo igualzinho. E aí eu coloquei como se fosse um presente do Gustavo para mim. Que idade você estava quando o Pedro nasceu? 31. Como foi dar à luz aos 14 e dar à luz aos 31? Muito diferente, muito. Quais as maiores diferenças? A maturidade, a gente fica mais serena. Eu recebi ele de uma maneira serena, tranquila. Eu entendi ali o procedimento que eu ia viver, do pós-parto, as dores que eu iria sentir, né? Então, assim, muito mais serena, muito mais tranquila. Apesar do luto, mais tranquila. E hoje você veio do interior, levou 4 horas para chegar em São Paulo, então muito obrigada, porque eu sei que você deixou um bebezinho ali pequeno e, nossa, estou muito agradecida. Grazi, qual é a sua relação com Deus? Tudo. Por mais que muitas vezes eu não ouvi, eu não senti a presença dele nesse processo, é tudo, porque é a esperança que me move hoje. É saber que tem um Deus, é saber que tem um lugar onde meu filho me espera, é saber que tem um lugar sem dor, é saber que tem um lugar onde as crianças são curadas, né? Porque aqui é só uma passagem, aqui é só uma travessia. Então, hoje pra mim é tudo. Como você gostaria que as pessoas lembrassem do Gustavo? Do jeito que ele sempre foi. Ao mesmo tempo tímido, mas carismático, cheio de contar piada, feliz. Gustavo foi muito feliz. Gustavo teve uma infância que ele foi muito amado. Ele é muito amado. Então, sempre com aquele sorriso, tímido, mas um sorriso que ganhava todo mundo que teve o privilégio de conviver com ele. Grazi, obrigada. Eu que agradeço.
Desejo que vocês tenham um caminho de muito amor daqui para frente, que a Valentina e o Pedro cresçam saudáveis e felizes, que você consiga ressignificar seus dias, que não são fáceis, eu imagino. Mas eu tenho certeza que teus filhos têm uma sorte grande de ter uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso. Obrigada por ter exposto sua vulnerabilidade, por ter vindo contar sua história. Obrigada mesmo, sei que você vai inspirar muitas outras mães. Quero desejar muito amor para vocês. Eu que agradeço, obrigada, viu? Obrigada pelo seu trabalho, que é incrível. Eu Muito que obrigada. agradeço. Obrigada.